Volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. E aqui, hoje a gente vai para a parte 16 da introdução. Essa é a penúltima parte da nossa introdução no livro, na qual ele fala sobre as objeções. E aí eu boto para vocês uma pergunta para vocês refletirem, né? Antes da gente entrar na leitura, que isso ajuda a gente entender o que vai ser lido. Quais são as objeções que se baseiam em teorias racionais e que dizem que os espíritos não existem, né? Olha, a gente acredita que os espíritos não existem por causa disso e disso e disso. Quais são as objeções? Bom, então vamos lá. Resta-nos ainda examinar duas objeções únicas que realmente merecem este nome, né? Porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns se achariam num estado a que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno que podem dar testemunho todos os que hão estudado o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das operações intuitivas se amplia para além das raias da nossa concepção ordinária. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe sejam, quando no estado habitual. Então, para ele, gente, a pessoa estaria desperta, mas sonâmbula, e tudo que ela iria, todas as informações dela, que ela iria fornecer, viriam dela mesma, tá? Não teremos nós quem conteste o poder do sonambulismo. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo. Quer dizer que Kardec afirma que o sonambulismo é realmente algo real, cujos prodígios observamos, estudando-lhe todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Quer dizer que ele concorda que exista esse sonambulismo desperto, tá? Ele não fala que não exista. Contudo, entretanto, porém, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Quer dizer que existem casos dos quais o médium não intervém. O médium, ele não faz ideia do que está acontecendo. Então, não seria o caso dele ser um sonâmbulo desperto, dele estar sobre esse aos que partilham dessa opinião, como aos outros, diremos: vede e observai, porque certamente ainda não vistes tudo. Opor-lhes-emos, em seguida, duas considerações tiradas da própria doutrina deles, do racionalismo. De onde veio a teoria espírita? Vamos realçar, né? De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens. Só um instante. Imaginado por alguns homens para explicar os fatos. A teoria espírita
Veio dos homens? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses médiuns cuja lucidez exaltais. Então, foram os médiuns que revelaram. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, né? Se eles estão realmente lúcidos, se vem as respostas de dentro da cabeça dos médiuns, por que teriam os próprios médiuns atribuído aos espíritos o que em si mesmos auriam? Então, se vem do médium a revelação, por que eles falariam que não vem deles? Por que eles falariam, foi um espírito que falou? Qual seria a razão para eles fazerem isso? Essa é uma pergunta que a gente tem que pensar. Como teriam dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas, desses espíritos, como eles teriam as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Como é que isso seria possível? E aí, ele fala sobre duas hipóteses. Dentre elas, uma das duas, a gente tem que escolher, né? Uma de duas. Ou os médiuns são lúcidos, como eles se referiram lá a respeito do sonambulismo, né? Ou não o são. Se o são, se estão lúcidos e se pode confirmar na sua veracidade, se pode confiar na sua veracidade, se podemos confiar na verdade desse estado, né, de lucidez, não haveria meio de admitir-se sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, se vêm do médium, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Né? Então, se vem do médium, tudo que a gente vê deveria ter um padrão, deveria seguir um padrão. Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Então quer dizer que ele não tira só de uma fonte, ele não tira só dele, não pode tirar só dele, ou só de um espírito. Ora, desde que não as podemos encontrar todas nele, forçoso é que as procuremos fora dele. Agora vem uma outra. Segundo outra opinião, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações. Mas, em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as toma ao meio ambiente. Então, na primeira teoria, o médium tiraria tudo dele. Nessa segunda teoria, o médium tira do meio ambiente. O médium seria, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas destas pessoas. Não é lícito negar-se. E isso constitui mesmo o princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Então, isso também a doutrina espírita explica, que existe uma influência do médium sobre o que acontece. Bom, esta influência, no entanto, é diferente. Difere muito da que supõe existir. E dela, a que faria do médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam. Isso aí vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram o contrário.
Tá? Então ele não é um eco porque a gente tem fatos para mostrar que não é. Pois, nessa maneira de pensar, grave erro, que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras. Qual é o erro? Sendo-lhes impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam o explicam a seu modo. Seria especiosa a teoria que sustentam, se pudesse abranger todos os fatos. Quer dizer, a teoria não abrange todos os fatos. Tal, entretanto, não se dá quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos. Então, vamos marcar aqui. Aos pensamentos, não só estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões, mesmo de todos os assistentes, que essas comunicações, frequentemente, são espontâneas, não vêm da vontade das pessoas e contradizem todas as ideias pré-concebidas. Eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Respondem, né? Qual é a resposta? Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos envolve. O médium é o reflexo de toda a humanidade. De tal sorte que, se as inspirações não lhe vêm dos que se acham a seu lado, ele as vai beber fora, na cidade, no país, em todo o globo e até nas outras esferas. É isso que o pessoal, né, racionalista conclui. Não me parece que em semelhante teoria se encontre explicação mais simples e mais provável que a do espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais valiosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem de choque. Nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e este é o ponto capital, sobre que nunca insistiremos bastante. A teoria sonambúlica e a teoria que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências, pelos próprios espíritos que se manifestam quando ninguém disso cogitava, ninguém pensava nisso. Quando até a opinião geral a repelia, quer dizer que todo mundo negava isso. Quando essas manifestações se deram espontaneamente, não pela vontade dos outros. Ora, perguntamos: onde foram os médiuns beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Perguntamos ainda mais: por que estranha coincidência? Milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo terráqueo do planeta Terra e que jamais se viram, acordaram em dizer a mesma coisa. Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu influência de opiniões já aceitas na América, por quê? Por que particularidade, por que singularidade foi ele buscá-las a 2.000 léguas além mar e no seio de um povo tão diferente pelos costumes e pela linguagem, em vez de as tomar ao seu derredor? Também ainda há outra circunstância em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio da escrita nem da palavra, e sim por pancadas concordantes com as letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, por outro tanto, não seria lícito fazer-se com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Livre-arbítrio,
Recomendamos, portanto, aos dissidentes, aqueles que não concordam, observação mais cuidadosa. E se quiserem estudar bem, sem prevenções e não formular conclusões antes de terem visto tudo, reconhecerão a impotência de sua teoria para tudo explicar. Limitar-nos-emos a propor as questões seguintes. Por que é que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, sobre o que fez na véspera, sobre o que pensa fazer no dia seguinte, etc. Se o médium fosse espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. A esse argumento retrucam os adversários, perguntando a seu turno por que os espíritos, que devem saber tudo, não podem dizer coisa tão simples, de acordo com o axioma: quem pode o mais, pode o menos. E daí concluem que não são os espíritos que os respondem. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, né, uma assembleia séria, perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas? Acreditará alguém que ela se daria o incômodo de responder seriamente? E fora lógico que, do seu silêncio ou das zombarias com que pagasse ao interrogante, se concluíssem serem todos os seus membros? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores é que não respondem a questões ociosas ou questões ridículas e não consentem ir para a berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Perguntaremos finalmente: por que é que os espíritos vêm e vão-se, muitas vezes em dado momento? E, passado este momento, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar. Se o médium obrasse unicamente por impulsão mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhe a clarividência. Desde, portanto, que não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela própria vontade dele, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha, e aos que o cercam, influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da sua individualidade. Ok? Gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, deixem as perguntas nos comentários, por favor. Deem um like no vídeo para ajudar a propagação dessas informações que são tão importantes, se vocês acharem mais importantes. E comentem, tá bem? Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima.